Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Ainda falando de principados, potestades, os do mal, vamos falar um pouco do seu chefe, Satanás. Vamos falar um pouco de Lúcifer, o anjo caído. A Bíblia descreve, amado, ali em Isaías, capítulo número 14, descreve que Satanás é um anjo caído. Que quando ele foi criado para adorar a Deus, para se submeter às ordens do próprio Deus. Ele tinha a unção de Deus sobre a sua cabeça. Ele era um querubim da guarda. Ele era o chefe de alguns anjos. Tinha acesso à presença de Deus, tinha pífaros, era adornado com ouro, safira, diamante sobre o seu corpo. A palavra Lúcifer significa cheio de luz, filho da alva, estrela da manhã. Lúcifer era coberto dessas pedras preciosas e andava brilhando no reino dos céus. Então ele era perfeito, amado. Ele tinha sabedoria e formosura. Ele era ungido de Deus. Ele era um exemplo no reino. Mas a Bíblia fala que ele quis se estabelecer sobre o monte santo de Deus, ou seja, sobre o trono do Altíssimo. Ele quis subir acima do Senhor. Subiu no seu coração a vontade de querer ser mais do que os outros. É o que acontece no mundo. Esse é um dos sentimentos. A pessoa passa, olha uma empresa, e ali, ela olhando aquela empresa ou aquela casa, ela deseja no seu coração ter a vida que aquela pessoa tem, mas ela não quer se esforçar para ter todas as coisas. E aí procuram essas facetas dentro dos terreiros de macumba para derrubar fulano, ciclano, beltrano, possuir a sua casa, a sua mulher, o seu esposo. Então esse capítulo, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, 28 de Ezequiel, nós encontramos a descrição clara e completa da figura de Satanás, da figura do demônio chamado Diabo. E nós podemos compreender a posição, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dos demais anjos, daqueles anjos que seguiram a Satanás, que seguiram ali a estrela da alva. Lúcifer, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é um perigo. Ele convence a muitos ao erro. Ele se orgulha disso, da maldade das trevas. Ele é o príncipe das trevas, ele é o Deus desse século. Ele deseja, amado, o seu coração. Ele deseja ficar estabelecido como rei eterno. Ainda hoje, o coração de Satanás, no sentido figurado, ele quer derrubar a Deus. Ele quer o trono do próprio Deus. Ele deseja, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no mínimo, ser semelhante ao Altíssimo. Ter o poder do Todo-Poderoso. Mas a Bíblia fala, amado, que ele é derrotado. Ali em Daniel, capítulo número 10, ele perdeu uma briga até mesmo para o arcanjo Miguel. Nós temos que entender essas coisas. Onde Daniel orava na beira do rio Hidekel, ali por 10 dias. E chegou a ele o anjo Gabriel e falou: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração ao Senhor teu Deus, foi ouvida a tua súplica. Mas eu fui impedido nas regiões celestiais pelo anjo da Pérsia. E o anjo da Pérsia é Satanás. É um anjo caído. Porque Gabriel, ele não tinha forças para lutar com Satanás. Mas Miguel tem, porque é um arcanjo. E tive que chamar Miguel. E Miguel veio e afastou a Satanás para Gabriel passar. E por que eu falo isso? Porque lá em Hebreus, capítulo número 1, fala que os anjos de Deus são espíritos, ministradores, mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Assim como anjos de Deus são mandados para te ajudar, da parte de Satanás são mandados anjos para te enganar, para guerrear contra você, para tirar a tua bênção e para te jogar na ilusão dos terreiros, das religiões. Então são anjos caídos do céu, estrelas da manhã, filhos da alva, naquela época, mas agora não passam ali de anjos caídos, porque foram lançados por terra, conforme ali capítulo 28 de Ezequiel. Nós temos que entender, amado, que esses deuses
da antiguidade, do Egito, da Mesopotâmia. São mitologias e muita coisa ali da religião africana são demônios, mitos, que nunca deixam em paz um homem. O objetivo é o homem, é tragar a humanidade. O objetivo é desviar a humanidade dos caminhos do Senhor. Os demônios, em sua maioria de personalidades, amado, maléficos, são maldosos. Nosferatus é um demônio violento, ele quer acabar com a pessoa ali com acidentes, facadas, tiros. Tudo que vem de Nosferatus são chamados de mortes violentas. Mamon, ele quer dominar o dinheiro. Jezabel, a prostituição. Nós temos que entender esses mistérios. Aonde tem vários guias, demônios menores, pretos velhos, Exus. Ali tem demônios menores que seguem a esses demônios maiores. São príncipes maiores no comando de Satanás. Então eles são personalidades do mal. Atuam como espíritos sem cor, sem sexo, sem dimensão, enfim, sem corpos. Procuram seres humanos para possuírem. E os seres humanos dão essas brechas. Tomam banhos de ervas. Ficam em consagrações dentro de quartos para ser possuído por demônios. Fazem pactos de prosperidade. Amado, isso é muito sério. Então você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não pode deixar um demônio se apossar do seu corpo. Você tem que viver, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que o Espírito Santo venha sobre você. E o Espírito de Deus vai tirar a paz, porque Jesus fala, eis que vos dou a minha paz vos deixo, conforme ali João capítulo número 8. Então você tem que buscar a cobertura de Deus, os princípios de autoridade de Deus. A Bíblia fala que a autoridade nos foi dada. Ora, se você crer no que eu estou falando, você tem que buscar a cobertura espiritual. Esses demônios são inimigos de Deus. E desde a antiguidade, quando eles caíram por terra, eles caíram aqui em um espaço vazio. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que Deus falou, façamos homens à nossa imagem e à nossa semelhança. E lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, você vai ver a antiga serpente enganando a Eva. Então, Satanás, ele é inteligente. Amém? Ele era a coroa da criação divina, mas ele resolveu subir ao trono do Altíssimo, querer ser semelhante ao Altíssimo, e por isso o próprio Deus derrubou ele por terra. E por terra, amado, ele caiu, foi aqui. É como se nós estivéssemos numa prisão, dentro do terreiro de Satanás, e se você não busca proteção, ele vai ficar atrapalhando a tua vida. Ele quer possuir homens, crianças, mulheres grávidas, na sua gravidez, ele quer possuir. Mas ele não vai possuir sem você dar brecha. Tem pessoas que dão brecha, que vai procurar a coisa fácil, espiritualmente falando. Então, se afastar de Deus é um erro. Sair da presença do Senhor é um erro. Existem vários irmãos, várias pessoas que vieram à presença do Senhor, vieram ao altar do próprio Deus, se consagraram a Deus e agora voltaram ao vômito, voltaram ali às trevas, buscando a demônios para que possa tragar ele e sua família. Pessoas que voltaram ao vômito e voltaram a adorar demônios. Ei, cuidado! Você está renunciando ao próprio Deus, seguindo o caminho de Balaão, e agora você pode ir para o inferno. Volte aos caminhos do Senhor, arrependa-te dos teus caminhos e pronuncie o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então, amado, ele quer se expressar no mundo físico, e ele quer te usar como cavalo, ele quer usar pessoas como cavalo. E você tem que entender as verdades bíblicas para não deixar Satanás enganar. Essas entidades espirituais que atuam organizadamente, atingindo e destruindo pessoas, famílias, empresas, essas pessoas que buscam essas coisas, o destino é a perdição. Então você tem que ser temente a Deus, porque Satanás ele está no mundo, e o mundo jaz do maligno. Ele quer o ser humano. Satanás ele é o chefe, e muitos ali que são chefes de terreiros, chefes do espiritismo, chefe da macumbaria, da bruxaria,
chefe da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, chefe da maçonaria, tudo que desvia, amado, os caminhos do Senhor na tua vida, olha, eu te dou um alerta, cuidado. Os homens, amados, eles se afirmam primeiramente em espírito, mas se ele buscar de forma errada o mundo espiritual, o destino dele vai ser a morte, morte eterna. Ele é o alvo principal dos demônios. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Muitos homens que estão na maçonaria, na bruxaria, no espiritismo, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, as mulheres, são gente boas, pessoas de bom coração, mas estão perdidos e sujeitos aos demônios. Têm as suas faculdades mentais atrapalhadas por princípios espirituais errados. Então, amado, o homem ele tem sentidos. Então ele tem 5 sentidos. Olfatos, ele tem ali o tato, ele tem a visão, a audição, amém? Mas você tem que entender que esses sentidos espirituais foi dado ao homem, nem a um outro animal, amém? Mas, conforme ali o Evangelho de Mateus, no capítulo número 8, você vai ver que demônios, quando ele não consegue possuir uma pessoa que não dá brecha para ele, ele possui até Satanás, até ali animais. Amém? Cuidado, Satanás ele é inteligente, ele quer de qualquer forma se transfigurar na nossa realidade, ele quer de qualquer forma te pegar de um jeito ou de outro, e ajude sua família, ajude aqueles que estão em trevas. Passando essa mensagem, a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conselho que eu dou é pronunciar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu te pronuncio como Senhor e Salvador da minha vida. Oh, graça e paz. Aleluia, amado. O Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Sem Cristo, não se achegaremos a Deus. Ele pagou o preço de morte, preço de cruz. Ele é o teu Senhor. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, conforme ali, Hebreus 1. Leia as referências que eu passo. Tire as suas dúvidas, porque Deus será contigo, por onde quer que você for. Oh, graça e paz. Aleluias. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz. Vamos ver o que Deus prepara para amanhã. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz, em nome de Jesus.